Sejam bem-vindos ao episódio 1 do Os Alquímicos. É um podcast voltado para comportamento e desenvolvimento de pessoas. Antes de me apresentar, eu agora vou fazer uma pegadinha, porque eu não combinei com a minha parceira aqui, mas assim, eu vou pedir para você me apresentar e depois eu te apresento. Olha que interessante, me pegou de saia justa, hein? Mas muito bom, Renato, isso aí. Um projeto, ele tem que ter sintonia entre as partes. Eu acho que é o momento da gente testar a nossa sintonia. Bom, Renato Junck, ele é uma pessoa, antes de ser qualquer coisa que o currículo apresenta, ele é uma pessoa muito incrível que eu tive a oportunidade de conhecer há pouco tempo, mas que tem uma luz incrível, uma pessoa que busca o autodesenvolvimento, que tem valores muito parecidos com os meus, né? A questão do desenvolvimento pessoal, de ajudar o próximo, de trazer orientações, de gostar do conhecimento. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo através de um amigo, e nossos caminhos se cruzaram. E além de ser uma pessoa incrível, o Renato também trabalha com algumas atividades muito interessantes, como fotografia, como a parte teatral, que eu acho incrível a formação sua, esse olhar para a criatividade, para a expressividade do ser humano. Isso eu acho incrível também, Renato. Então, assim, se eu pudesse te resumir em uma palavra, que para quem me conhece sabe que eu adoro falar sobre uma palavra, seria transformação. A energia que você traz é muito de transformação, transformação pessoal, transformação do outro, promover, né, essa transformação para pessoas que muitas vezes nem sabem que elas precisam. Eu vejo muito isso em você. Então, gratidão ao universo por ter a oportunidade de compartilhar com você um projeto incrível e maravilhoso. Eu que agradeço a apresentação. Agora é meu momento de apresentar a Aline de França, psicóloga. Ela atua na parte corporativa. Realmente, para quem está chegando agora no nosso episódio, aqui no nosso podcast, a gente se conhece o quê? Uns 3, 4 meses, Aline? Possivelmente. Né? Uhum. E a Aline, ela tem me ensinado muito, veio desse meio corporativo, a ideia desse podcast é desenvolvimento pessoal. E quando eu conheci a Aline, foi exatamente nessa proposta de desenvolvimento pessoal. Então, assim, a Aline tem me ensinado muito nesse meio de desenvolvimento de pessoas. A ideia nossa em conjunto aqui é plantar uma sementinha e desenvolver não só a nós, mas a quem estiver assistindo aí, quem estiver do outro lado. Então, a Aline de França, além da parte da formação de psicologia, tem diversas outras formações. E aqui a gente não vai estar levantando bandeira da psicologia. Então, eu vou falar das formações que a Aline tem. Tem a parte ali da constelação sistêmica, que é a parte da psicologia, inclusive. A gente tem ali a formação da Aline na parte espiritual, que ela gosta e é estudiosa nessa parte espiritual, que eu também gosto muito dessa parte. E a gente vai trocar muita figurinha ainda nos próximos podcasts sobre essa temática. Tem a parte de o que mais? Me ajuda. De coaching, formações na parte empresarial. Desenvolve líderes Exato. dentro do meio corporativo, faz parte de treinamentos, workshops, né, que já vem nessa carreira. Há quanto tempo já, Aline? Nossa, nessa parte mais de atuação prática de palco há uns 8, 9 anos já. Aí, ó, tem uma carreira incrível. Aproveitem para, inclusive, se vocês quiserem conhecer um pouco mais da nossa atividade, sigam no Instagram, @os_alquímicos_. Vocês vão conhecer um pouquinho da gente. Aline, agora eu vou deixar a peteca para você falar um pouquinho e se auto-apresentar. Muito bom, Renato. Agradeço as palavras que você falou sobre mim, gostei bastante. E é sobre isso, né? Eu procurei me desenvolver ao longo da minha vida muito em relação ao autodesenvolvimento, né? Então, eu venho de uma estrutura familiar muito desajustada, vamos chamar assim, né? Não é uma família de margarina onde tudo é perfeito. E aí, quando eu comecei a me deparar ali na adolescência com algumas questões emocionais que esse desequilíbrio familiar me trazia, eu comecei a perceber assim, tá, mas eu preciso de ajuda. E o que eu vou fazer, né? Na época eu comecei ali com 15, 16 anos a busca minha por eu mesma. E eu morava numa cidade que não tinha recurso, né? Um terapeuta não tinha, sabe, aquela abertura para o acompanhamento em si. E o que eu fui encontrando? Na espiritualidade, algumas coisas que iam respondendo questões minhas de uma adolescente deprimida em decorrência daquele ambiente familiar. Foi quando eu comecei a ter contato com as teorias mais espiritualistas, que eu fui estudando um pouquinho mais, comecei a ter
ter esse interesse, né, pelo desenvolvimento humano. E na época de escolher a profissão, fui para psicologia. Eu pensei, bom, acredito que vai ser uma área de formação que vai me ajudar muito a lidar com pessoas. Só que eu nunca abandonei essa curiosidade por buscar respostas, né? E claro, a gente tem que ter bastante atenção, né, para falar sobre a psicologia, porque a psicologia tem um conselho, ou CRP, é um conselho da psicologia que traz vários critérios onde nós não podemos misturar os assuntos. Então, psicologia é psicologia, a teoria espiritualista é uma outra questão, uma outra vertente, né? A gente tem a questão dos movimentos sistêmicos, que é uma outra vertente. Porém, eu me vejo como um ser humano que é ilimitado de possibilidades. Então, a psicologia é um dos conhecimentos que eu aplico com muita ética dentro do meu trabalho há 10 anos já formada, ou 10, 11 anos. Mas eu não me limito também a aprender sobre outras coisas. E é sobre essas outras coisas que o nosso projeto aqui, ele traz, né, a visão. Então, vamos falar sobre diversos assuntos, sobre mundo da espiritualidade, das terapias alternativas, de repente com advogados que atuam nas áreas mais, com pessoas mesmo mais humanas, de conflitos, de orientações de modo geral. Então, é uma jornada que eu fui desenvolvendo ao longo da vida, Renato, que foi me trazendo para o autoconhecimento. E eu não me coloco em caixas. Então, eu acredito que se eu não firo o bem-estar do outro, se eu não firo os valores do outro, nada me impede de fazer aquilo que eu acredito. Então, dentro de uma linha mais de autodesenvolvimento, fui buscando esses conhecimentos que vieram ao longo da vida e são com eles assim que eu consigo ter mais qualidade de vida e ajudar as pessoas, e sempre respeitando os limites de cada um. Existem pessoas que eu preciso focar apenas numa abordagem da psicologia, ok? Existem pessoas que dá para falar um pouquinho mais sobre a espiritualidade, sobre o despertar dessa essência interior. Falamos também, eu acredito que não é o que a gente fala, é como a gente aborda esse tema. Eu acredito muito nisso, sabe? E é importante falar sobre essa questão da formação. Eu sou formado, como a Aline disse, em psicologia, mas eu não atuo. Então, eu sou formado há 25 anos, mas eu não atuo no sentido de clinicar, eu não clinico. Então, nós hoje desenvolvemos o podcast, fazemos a parte de mentoria, fazemos a parte de treinamentos, né, mas com uma visão bem global. Então, existe ali a parte, também a base de conhecimento, porque o conhecimento está inerente, né, e daí tem essa distinção entre o psicólogo, que a Aline ali, enquanto profissional, é psicóloga, porque está ali frente ao CRP e tudo mais, e eu tenho a formação de psicologia. Então, a minha formação é psicologia, me pós-graduei depois em psicodrama, que é a união da psicologia com o teatro, que é bem bacana também essa vertente dentro da psicologia. Enveredei ali para a parte da fotografia, então atuo como fotografia, então conheço um pouco ali dos bastidores dessa questão da comunicação através da imagem, e os nossos workshops que ministramos, palestras, inclui tudo isso, um pouquinho do conhecimento do que a gente tem, e agregamos ao longo da nossa vida para poder trazer de melhor o processo de desenvolvimento para quem está ali com a gente, né, Aline? Sim, com certeza. E é sobre isso, né? Essa busca, ela é infinita. Então, a psicologia, ela traz um olhar incrível, né, sobre o ser humano, sobre o desenvolvimento, principalmente quando a gente fala no estudo sócio-histórico, né? Você começa a entender a evolução das pessoas, dos movimentos sociais, dos transtornos emocionais ao longo da história. Isso é valiosíssimo. Porém, a psicologia, ela é uma base fundamental para muitas outras coisas que surgiram depois, né? Eu fiz uma formação, uma pós-graduação em psicologia transpessoal, que a gente une ali o conhecimento da psicologia com a espiritualidade. É uma formação que hoje o nosso conselho, ele considera como válida dentro dos viés da psicologia? Não necessariamente. Ele não vai ser a quarta força da psicologia por enquanto. Mas é um movimento social que já existe, essa questão da espiritualidade, dos movimentos espiritualistas. Então, eu como estudante do comportamento humano, não consigo desconsiderar essas vertentes. E como eu falei, é um mundo de infinitas possibilidades. Então, uma vez que você começa os estudos mais aprofundados, surgem novas interações, e ao longo da minha carreira eu fui fazendo várias formações
informações nessa parte espiritualista, na parte empresarial também, que eu atuo, como o Renato falou, das consultorias, né, dos treinamentos, dos workshops. Então, dá para a gente abranger muita coisa, desde que a gente tenha a maturidade de entender em qual momento aplicar a percepção. Que a gente fala com vários níveis de desenvolvimento de pessoa, né, Renato, durante um dia. Então, uma pessoa, às vezes, ela tem um nível de consciência A outra tem o B, a outra tem o C. A importância da gente ser uma pessoa que não se limita em relação ao conhecimento é que você consegue passar por vários tipos de comunicação de uma maneira leve, fluida, né? E como você falou, o estudo da psicologia, ele traz uma boa base para muita coisa. Um estudo não invalida a outra. Assim como até dentro da psicologia a gente tem a briga das teorias, né? A psicanálise contra a comportamental, contra a junguiana. Não, uma teoria ela não invalida a outra, né? Quem sai recém-formado da faculdade fala, eu sou analista, eu sou psicanalista. Não, uma teoria complementa a outra, um movimento social complementa o outro. Sair um pouquinho dessa dualidade de que tem que escolher um lado. E os né? conhecimentos, eles são integrativos. Eu Com me formei em certeza. psicologia, Com mas eu certeza. uso no meu processo de fotografia os conhecimentos que eu tenho da psicologia e do teatro. Maravilha. Então, muitas coisas a gente consegue criar e juntar, porque assim, nasce um novo conhecimento quando você une outros tantos. Então, conhecimento eu acho que nunca é demais. Né? Sim. Sempre é integrativo e pode facilitar a nossa vida para a gente poder transitar com mais flexibilidade e facilidade. Por isso que assim, o nosso podcast, a nossa proposta é a gente trazer conteúdo sem lente do preconceito. É trazer aqui quem vai fazer o julgamento do que interessa, se conectou, não se conectou com o conteúdo, é você que está aí do outro lado. A gente vai trazer o conteúdo. Então assim, vamos trazer ali, como a Aline colocou, pessoal da terapia holística, pessoas que tenham nenhuma formação, mas que têm uma experiência de vida muito interessante e agregadora, porque a gente está falando de comportamento. Às vezes, e a nossa ideia é plantar essa sementinha de transformação. Então, essa vivência, talvez, dessa pessoa que venha estar aqui com a gente, pode ser aquele detalhe que vai mudar e vai falar para vocês que estão aí do outro lado, poxa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E é uma ideia que, de repente, a gente pode estar implementando na nossa vida, fazendo alguns detalhes que fazem diferença. Aline, você sabe que ao longo da minha vida, teve algumas pequenas dicas que fizeram diferença. Então, não foi um processo de formação, não foi um curso, foi alguém que chegou e deu um feedback. E esse feedback, a gente estava falando antes de começar sobre feedback, mas assim, é sobre isso. Às vezes, um pequeno feedback, uma pequena palavra pode transformar. E a nossa ideia, quando a gente trouxe esse podcast, foi exatamente isso, de tentar transformar. Se eu subi um degrau na minha vida, a Aline subiu um, você aí do outro lado subiu um, talvez daqui a algum tempo tenhamos uma sociedade melhor, sem guerra, sem briga, sem tanta conflito, né? Então, assim, a nossa ideia é essa. Talvez um pouco utópica, mas assim, se cada um fizer a sua parte, a gente chega lá. Com certeza, Renata. E acho que é legal se explicar para o nosso público como começou tudo isso, né? Ok, amigos apresentaram a gente, uma rede ali em comum, mas por que estamos aqui, Renato? Pois é, me formei há 25 anos atrás. Há uns 3, 4 meses, eu me coloquei assim, eu posso ajudar mais do que só fazer foto. Só que eu estou afastado da psicologia há 25 anos, Aline. Então, voltar para um pensamento clínico demanda um tempo. A ideia era como que eu posso ajudar de forma imediata. E o podcast, ele nasceu junto com outras ferramentas que desenvolvemos exatamente para isso. Então, esse meu chamado fez com que tivesse essa conexão entre a gente, e é muito bacana falar disso, porque a gente já pode entrar em um conceito chamado sincronicidade, que é como que, assim, várias coisas se confluem para que a gente pudesse chegar aqui, que eu tive uma ideia, né, que foi num domingo, que foi essa de desenvolvimento de pessoas através de workshop, me conectei naquela mesmo momento, em um domingo, de domingo para segunda-feira, 1h da manhã, com uma amiga, mandando um WhatsApp, que eu marquei um bate-papo com ela no dia seguinte, que trouxe um amigo, e esse amigo, por um acaso, fez com que eu conhecesse a Aline. E eu falando sobre o meu projeto com essa minha amiga, esse amigo dela estava lá, e que me conectou com a Aline, fez com que a gente falasse. A Aline prontamente entendeu minha proposta, meu projeto, comprou a ideia,
e foi quando iniciou a parte dos workshops, das palestras que a gente tem ministrado dentro de empresas, e de uma forma muito rápida. Porque se a gente for pensar a Aline já vem nessa pegada faz tempo. Eu estou falando da minha parte aqui, que há 4 meses eu cheguei e as coisas estão vindo em uma rapidez, em uma agilidade, que é como a gente consegue, nessa parte energética, jogar para o universo e o universo ele trazer uma resposta. E ao contrário do que eu reparo ali e vejo que algumas pessoas, mas eu não quero ir por esse caminho. Eu estou vendo assim, o que o universo está me mostrando? Ele está me mostrando isso? O meu objetivo é ajudar pessoas, então eu tenho essa ferramenta do workshop, mas aí veio a palestra, daí veio a possibilidade de fui convidado para escrever um capítulo de um livro que vai ser lançado agora no início de 2026. Fui convidado para talk show, falar sobre comportamento, desenvolvimento, sobre imagem. E agora surgiu a oportunidade do podcast. As coisas vão se acontecendo em uma velocidade, quando você se abre para o universo, de uma forma muito rápida. E é interessante porque isso aconteceu comigo também na fotografia. E acontece agora comigo nesse outro momento, nessa outra fase, com a parte do desenvolvimento de pessoas. Sim, eu sempre falo, né, Renato, que tudo que é para ser, ele acontece de maneira natural. Eu acredito nisso e eu vivo isso. Precisa forçar uma situação, precisa criar um cenário que não é real para que a gente atinja um fim. Será que aquilo é para ser realmente? Então, eu acredito muito no movimento orgânico. A vida toda eu atendo muitos clientes. E são clientes que vêm para mim organicamente. Faço eventos e eles vêm. Às vezes, o meu evento pode ter 2 pessoas na sala, como podem ter 200, 300. Já atendi público de mais de 1.000 pessoas. Então, qual é o evento que foi melhor? O com 2 pessoas em sala ou com 2.000? Os 2 foram maravilhosos porque tinha que estar ali quem precisava estar. Então o universo ele é tão maravilhoso quando ele vai encaixando as peças, só que muitas pessoas, às vezes, elas percebem assim, nossa, mas a vida dos 2 ele tá fluindo, eles têm uma carreira legal, mas a minha não está fluindo. Às vezes a pessoa tá ouvindo a gente aí, você que tá ouvindo, de repente para pra pensar, mas a minha vida não está assim. E aí eu pergunto, qual mentira você tá falando pra você mesmo? Às vezes você tá mentindo que você gosta de ir num lugar que você não gosta mais, tá mentindo que você gosta de ter um relacionamento que você não faz mais sentido pra você. Às vezes você tá no trabalho que já perdeu sentido também. Enquanto você continua mentindo pra você mesmo, as coisas não vão fluir. Então, viver essa verdade pessoal é assumir quem nós somos, independente do que seja. O Renato e eu gostamos muito de falar sobre o lado sombra, a importância de assumir esse nosso lado. E então, o objetivo é esse, né, Renato? Trazer essa reflexão que a partir de nós mesmos, a gente já vive isso. Assumir quem somos na essência e essa conexão, ela se facilita e fica muito mais fácil ver também quem não está nessa sintonia, porque não encaixa. Então, a vida leve, livre, tranquila, fluida é uma escolha, ela é um estilo de vida. E quando nos conhecemos, percebemos que temos esse mesmo formato de vida, essa fluidez, né? E isso conectou e tudo flui muito rapidamente, como você disse. E essa coisa de querer, bem colocado, porque fizemos a condução de um workshop e é interessante isso e ressaltar, porque ainda que trabalhemos com a parte do desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento pessoal ele é eterno. Então, assim, não é porque nós trabalhamos que nós não temos as nossas feridas, as nossas dores, e que a gente não está trabalhando nesse sentido também. Então, às vezes, levar um conhecimento para vocês ali do outro lado, e que teremos convidados nos próximos episódios, tantos outros, que será conduzido juntamente com os nossos convidados, isso faz com que a gente aprenda muito também, né? Então, muitas vezes uma palavra que vem do outro, às vezes vem nos curar também, né? Então, assim, a palavra tem poder, existem as energias ali também, tem o lado espiritual, tem muita coisa ali. E por isso que, através desses vários viés, é o que vai acontecer o nosso podcast, para ter realmente possibilidade de quem está aí do outro lado, às vezes se conecta mais com o lado espiritual, às vezes mais com o lado comportamental. Vai ter alguém que vai falar aqui sobre algum tema que você vai se conectar e talvez vai ter pessoas que venham enquanto convidados que você não se conecte. E tá tudo bem. A ideia é levar conhecimento e você pega aquilo que interessa para você. A gente vai fazer a mesma coisa aqui também. A gente pega o conhecimento que reverbera em nós, não é?
Sim, é sobre isso. Muitas vezes as pessoas não despertam para si mesmas, porque elas não sabem que existem certas formas de pensar. Por exemplo, o estoicismo é uma categoria de pensamento que eu admiro demais, porque ele ensina a gente a ter autocontrole, a colocar foco onde realmente importa. Então, de repente, num episódio nosso que a gente vai falar sobre esse tema, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Mas existe na internet, então pesquisa. Nossa, o que é estoicismo? O que é viver um pouco mais levemente, sem forçar nada, ter qualidade de vida, o que é isso? Então, o nosso objetivo é trazer pequenas palavras, termos, conhecimentos ali, muitas vezes, básicos, que despertam você a buscar mais. E sempre que a gente puder contar com convidados que vão trazer esse tema, ótimo, você que está assistindo a gente, se de repente você se identificou com a nossa proposta, trabalha numa área de desenvolvimento de pessoas ou tem uma visão sobre a vida muito mais ampla, entre em contato, quem sabe você está aqui com a gente, falando um pouco mais sobre a sua percepção da vida. Isso pode acrescentar muito, conhecimento nunca é demais, e como eu falei, às vezes a gente não desperta porque a gente não sabe que tal coisa existe. E se eu e você temos essa característica de buscar sempre, por que não transbordar isso? E esses projetos, eles nascem, né, Renato, quando a gente está preparado. Eu sei sobre isso há muitos anos e você também, mas por que agora? Então, é importante a gente também entender que às vezes alguém assiste um tema e fala, não, nada a ver, não gosto, eu vou bloquear esses dois aí. Mas às vezes não é o momento também. Então, antes da gente falar que algo é bom ou ruim, a gente tem que avaliar se a gente não está no momento nosso que a gente está bloqueado para o novo. E antes de bloquear a gente, se inscreve no canal, por favor, curta, manda para alguém que não vai bloquear a gente, que a gente a nossa meta agora é atingir os nossos mil inscritos. Então, assim, vai compartilhando para que a gente possa atingir aí os 1000 inscritos do nosso canal. Exatamente. É sobre isso. A Aline é importante. Ela fez aqui, ó. Ela tem 3 lançamentos de um livro. Um esgotou, não tem aqui. Mas eu quero saber, aqui, ó, vou mostrar para vocês. Empresários e empreendedores. A Aline fez vou mandar aqui para essa câmera. A Aline fez a participação e a colaboração na escrita desse livro. Eu queria entender um pouquinho sobre esse livro que você ajudou e contribuiu a escrever. Qual é o conteúdo? Me fale um pouquinho. Depois eu vou entrar no outro livro aqui da Aline. Legal. Esse Empresários e Empreendedores, Renato, ele surgiu de um projeto com uma empresa lá da Bahia, em Salvador, alguns dias. Não conhecia Salvador, me apaixonei assim pela cultura e eu sou extremamente adaptável. Então, nos 6 dias que eu fiquei lá, eu já saí de lá com sotaque, para você ter noção. O pessoal perguntava onde eu morava lá. Eu falei, mas eu não sou daqui, é a primeira vez. Não acredito, com esse sotaque. Então, assim, por que a gente foi falar sobre empresários e empreendedores? Porque o nosso país é um país empreendedor. Só que muitos empreendedores começam o trabalho, começam a empreender e não se estruturam. Então, nesse projeto, eu trouxe um texto onde eu falo sobre a importância da estruturação da empresa e também a expansão da sua empresa através de você mesmo. Então, o empresário, às vezes, ele se anula no processo de empreender. Ele fala, não, eu tenho que cuidar do financeiro, cuidar do comercial, cuidar da logística, mas ele não se inclui na própria empresa. Então, trago uma reflexão sobre a importância desse empresário trazer mais a bagagem dele para que ele mesmo expanda o negócio. Então, foi uma obra assim sensacional de 2023. Para quem quiser adquirir, esse livro consegue achar na internet para comprar. Se não encontrar, entre em contato. Esse eu consigo enviar para você também, que tiver interesse em adquirir. Vale muito a pena. Empresários e empreendedores. Agora a gente vai falar sobre mulheres que cruzam o oceano. Eu fiquei curioso sobre o tema aqui, o livro. Mulheres que Cruzaram Oceanos foi o lançamento desse ano, 2025. Cruzaram oceanos. Foi um lançamento que nós fizemos lá em Portugal. E o intuito foi unir mulheres que moram fora do país de origem numa mesma obra para mostrar que elas estão buscando o melhor, buscando qualidade de vida, buscando um relacionamento mais saudável e para isso elas cruzaram oceanos. Mas não é só o oceano geográfico, é o oceano interno. E aí a gente conta nesse livro as nossas histórias de vida pessoal, as batalhas internas. Então, essa obra, nela foi a primeira vez que eu falei sobre mim, sobre a minha história, falei sobre a minha família de origem, que não é tão funcional. As pessoas acham que a gente é psicólogo, a gente tem a família perfeita. Não, é muitas vezes por não ter a família perfeita que a gente se torna psicólogo. Então, eu contei um pouquinho da minha história. Foi incrível também, assim, compartilhar em Portugal essa experiência com essas mulheres, muitas que estão lá isoladas, sem a família, sofrendo ainda, mas acreditando num sonho. Então, foi incrível.
E tem um terceiro livro que, pelo jeito, Tem. foi esgotado, já não tem mais aqui. Me conte Tenho. um pouco sobre esse terceiro. Esse terceiro livro, eu direcionei ele mais para o ambiente que eu estou habituada, que é o corporativo, que falei sobre vendas. Foi o ano passado, nós fizemos o lançamento em São Paulo. E com um viés mostrando assim, não é você quem vende, é o seu cliente quem compra. Lembra que eu falei que eu não acredito no forçado? As coisas têm que fluir naturalmente. E com vendas também é assim. Aprendi a vender lá em 2016, vivo de vendas até hoje. E acredito que você, enquanto vendedor, precisa mostrar o seu produto ou serviço da melhor forma. Se o cliente está no momento de compra, efetiva a compra. Se ele não está, não adianta vender forçado, porque ele vai comprar se você forçar, mas ele vai voltar muito insatisfeito com você e a sua imagem. Então eu trago também esse olhar mais para o desenvolvimento pessoal, comportamento focado em vendas. Mas você sabe que, assim, eu trabalhei com a parte comercial, eu também trabalho até hoje, Pois. diretamente. A gente apresenta o nosso produto e é bem a filosofia do que eu acredito, Aline, porque a venda, na verdade, eu falo assim, a gente não vende, a gente apresenta. E eu fazia bem isso, eu apresentava. E apresentava ainda o lado positivo e negativo. Eu falava assim, olha, tem isso, 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 tem isso, isso. A pessoa tem que ter consciência. E é a pessoa que vai estar preparada para comprar e para poder avaliar. Sim. O meu papel enquanto vendedor é apresentar de uma forma simples, clara, para a pessoa entender o que aquele produto, aquele serviço pode oferecer. Se é um determinado produto ali, quais são os pontos positivos, o que, né, assim, sei lá, pegar ali o liquidificador, só tem 220 voltagem, mas eu só tenho 110, talvez então esse produto, eu era super sincero, então eu não tenho como vender para você, ou você troca ali a voltagem e volta aqui para poder comprar, para poder adaptar, porque senão a pessoa vai comprar, eu não orientei, vai estourar o aparelho dele ali na tomada, e ele vai reclamar, vai voltar, poxa, você não me orientou. Então, assim, o meu papel, eu acho que é esse, eu ser de transparente, verdadeiro, enquanto parte de vendas, né? Sim. Porque, assim, a decisão da compra, ela tá no outro. O papel meu é o de apresentar o melhor, Sim. né? O que tem ali, enfim, as características daquele produto de uma forma didática. Mas é bem interessante. Para você que está chegando agora, se quiser também conhecer o nosso Instagram, é @os_alquímicos_. Ali temos também algumas lives que fizemos e que fazemos eventualmente sobre alguns temas. A Aline comentou sobre a questão de viver o seu propósito. Ali a gente tem live falando sobre o propósito de vida, sobre essência pessoal. E tem alguns conteúdos bem interessantes. Acessa ali porque você vai conseguir acompanhar um pouquinho também do nosso dia a dia e um pouco desses conteúdos que ali também tem. Exatamente. O objetivo é trazer insights, né? Trazer percepções. E como a gente falou, né, Renato? Às vezes a pessoa ela não está no momento. Tudo bem, guarda a informação que você ouviu, em algum momento você vai aplicar. Então, o despertar, ele é um processo individual e a gente vai trazendo ferramentas, né? Então, é um workshop, é uma palestra numa empresa, é um treinamento pontual, ou de repente é uma imersão que nós fazemos ali de 2, 3 dias, você com a gente, ou de repente é uma mentoria individual, você fala, nossa, gostei dos dois, quero passar com um processo, ou uma mentoria em grupo. Então, nós oferecemos várias formas de acessar a pessoa que precisa da ajuda, né? E não necessariamente é um processo rígido. A gente tem uns temas definidos. Não. O Renato e eu trabalhamos muito com o construir junto com o outro. Então, dá para desenvolver um projeto personalizado, dá para desenvolver uma proposta. De repente, você que está ouvindo a gente é um empresário e fala, nossa, eu preciso trazer para minha empresa um olhar mais do desenvolvimento, mas eu não quero uma coisa muito chata, não quero uma coisa muito teórica, eu quero mais prático. Então, será que os dois fazem esse trabalho? Fazemos. Eu venho desse meio já há muitos anos. O Renato, ele vem do meio mais lúdico, do teatro também. Então, são competências e habilidades que a gente tem, não desenvolvemos hoje. Não fizemos um curso ontem e estamos aqui com um podcast para você. A gente está nisso há muitos anos, por isso que fluiu a parceria também, ao nível de maturidade, tanto pessoal quanto profissional, e é o que a gente quer transbordar para você. E né? complementando a apresentação da Aline lá de trás, a Aline também professora, né? Então ela traz os conteúdos de uma forma muito clara, muito didática, muito objetiva. Isso também é muito bacana. Nesses workshops que temos ministrados em conjunto, essa clareza e essa tranquilidade de passar o conteúdo é uma característica da Aline também. E geralmente eu entro ali com a parte mais prática, mais vivencial. Eu gosto muito de trazer todo esse meu arsenal de conhecimento para trazer o conteúdo efetivamente teórico, que pega ali esse know-how todo de professora que temos aqui,
para uma parte prática e vivencial. Workshop, quando a gente fala de workshop, a gente fala de, vamos pegar esse conteúdo e vamos colocar isso na prática. Porque senão vira apenas o conhecimento teórico. E como que é transformar isso na prática? Então, o workshop ele vem exatamente para mexer, para dar um chacoalhão ali, não só no intelectual, no racional, mas na prática e no comportamento, para a gente fazer o negócio acontecer. É um chacoalhãozinho. Isso, e por isso que é importante o autoconhecimento, né, Renato? Porque até entre nós mesmo, né? O Renato tem uma característica mais espontânea, mais extrovertido, extremamente comunicativo. Eu já tenho uma característica de comunicação, palco, ok, mas eu sou mais observadora, mais analítica. Então, o bastidor, eu gosto muito de cuidar disso também. Então, a gente pega as nossas características e potencializa elas. Não é uma relação, né? Isso até é uma reflexão para quem faz projeto. Não é uma relação de competição, é uma relação de complementariedade. Lembra que eu falei, não existe essa dualidade. Por que eu tenho que escolher se é acima ou se é abaixo? Por que eu não posso escolher ficar no meio? Por que tem que escolher sempre ficar dentro ou fora? Essa dualidade, ela separa a sociedade. Então, quando a gente encontra dois perfis que são diferentes, porém complementares, isso torna riquíssimo um projeto. Não só isso, porque assim, acaba um aprendendo com o outro Com também. certeza. Nesse tempo que a gente se conhece, o que eu tenho aprendido contigo... E eu com você, Renata, respirar. É isso. Respiro muito. Eu brinco com o Renato, né? Ele é uma pessoa extremamente comunicativa, extrovertida. E eu pareço bastante calma, mas eu tenho um fogo, assim, do Sagitário dentro que me deixa muito impaciente, né? Quem é Sagitário sabe. Então, às vezes, o Renato, ele tá ali prolixo, ele tá conversando e eu, vamos lá, onde você quer chegar? Então, assim, vira até um tom de humor, porque é uma característica, isso que torna a gente único, né? Enquanto ser humano, é a nossa particularidade. Exato, e respeitar ali as particularidades e se desenvolver, porque assim, é aprender de fato um com o outro a todo momento. Sim, com certeza, isso é muito bom. Fala um pouquinho pra gente desses workshops que a gente já tem feito e daqueles que a gente vai fazer o ano que vem, daí eu complemento também. Sim. Um overview geral, uma visão geral para você entender um pouquinho da diferença das coisas, até caso você tenha interesse em contratar ou saber mais, né? Quando a gente fala que a gente faz palestra, é uma hora dentro de uma empresa ou de um lugar que a gente vai expor sobre um tema. O próximo passo, ele vem num formato já de um workshop, que é você estender um pouquinho mais ali, próximo de 4 a 8 horas, trazemos um conteúdo parecido com uma palestra, mas a gente já tem a prática. Então, dinâmicas vivenciais, o Renato ele aplica umas imersões assim muito interessantes, muito trazendo mesmo o afloramento emocional, isso é muito legal. E aí a pessoa de repente fala, não, Aline, eu não quero uma palestra de 1 hora, eu não quero um workshop de 8 horas, eu quero um treinamento continuado. Vocês vêm aqui 2 vezes no mês treinar nossos líderes, treinar nosso time? Sim. Dá para desenvolver projetos de treinamento mais extensos também. E aí, de repente, a pessoa ela participou de alguma dessa vivência e ela quer algo mais profundo. É por isso que nós temos as nossas imersões de 2, 3 dias, onde a gente faz ali no espaço de um hotel, enfim, num espaço mais pessoal, vamos chamar assim, tira um pouquinho do corporativo, daquela coisa mais profissional e traz mais para o pessoal para uma imersão em você mesmo. Então é o momento de você olhar para você, de você chorar, de você se expressar, né? Então o objetivo é trazer vários formatos de trabalho. Se você de repente fala, não, eu não quero nada em grupo, eu quero individual, dá para fazer um processo de mentoria? Com certeza, a gente desenvolve. O Renato e eu gostamos muito de trabalhar com as mentorias em grupo, online, então independente se você está do outro lado do país ou do planeta, se você consegue se conectar, a gente consegue desenvolver as mentorias online com grupos. Porque o grupo, ele torna muito rico a troca. É como o Renato disse aqui, eu aprendo muito com ele, ele aprende comigo, porque somos personalidades diferentes e complementares. Então ele me traz pontos que eu falo, nossa, realmente, vou repensar, vice-versa. Então numa mentoria em grupo, a gente consegue trabalhar mais a troca. E é isso que torna rico o nosso processo de desenvolvimento e é isso que expande a nossa percepção. Porque quando a gente fica só pensando da mesma forma no nosso mundinho, e muitas vezes pegando esse mundinho e querendo colocar na cabeça do outro como uma verdade única, isso limita muito a gente. Então, o objetivo é expandir mesmo, é desenvolver de diversas formas possíveis e uma forma que faça sentido para você. Por isso que a gente desenvolveu vários formatos de trabalho. E em breve também vai ter o livro do Renato para vocês adquirirem aí e trazer esse conhecimento ainda mais aprofundado. E é importante ressaltar que não é só então para empresas.
para você que quer esse desenvolvimento pessoal, para você, esses workshops de imersão, eles servem para você também. Eles estão abertos, sigam a gente, porque eventualmente, tanto no canal ali do Instagram quanto aqui, estaremos falando para vocês as datas, os momentos certos para poder participar, porque realmente a gente atende a parte das empresas, mas atendemos também a pessoa física que está querendo olhar para si e falar assim, tá, onde que eu tenho que mexer aqui dentro para poder fazer um movimento diferente e sair dessa situação, para dar o próximo passo. Esse é o nosso objetivo, né, Aline? Sim, a nossa missão, né? A nossa missão juntos, né, Renato? Porque sozinho a gente não faz nada. Então, poderíamos fazer um podcast onde a gente traria conhecimento nosso, sim, tem uma vida inteira de conhecimento para vários episódios. E é por isso que a gente resolveu agregar convidados, pessoas que trazem uma outra percepção, e a gente vai expandindo e fazendo o que a gente consegue nas nossas limitações também, E né? também tem a versão pocket dos workshops que a gente tem feito agora, que são esses workshops de duração de 4 horas. Tem acontecido aos sábados, uma vez por mês, que é geralmente das 8 horas da manhã até meio-dia, e que a gente entra com uma temática específica. Então tem a parte teórica, tem a parte prática, e também tem essa versão. Então, assim, quero uma coisa um pouco mais compacta, até para sentir como que é. Sim. Tem, como o nosso podcast aí tem essa abrangência, porque acaba tendo visualização em todos os cantos, de repente, do país ou do mundo, do globo, mas assim, os workshops, quando são presenciais, eles acontecem em Campinas. Então, esses pockets acontecem aqui em Campinas, sempre uma vez por mês, aos sábados. Se vocês quiserem também mais informações, sempre ali no nosso canal do Instagram, que é uma plataforma que a gente acaba utilizando mais no dia a dia, você vai ter essas informações que ali a gente está divulgando sempre. Sim, é mais fácil para conectar com o público e para responder, né? Veio no direct, uma mensagem, fica mais fácil. Exato. E assim, Aline, preciso que você fale ali sobre o nosso... Graças aos nossos patrocinadores, temos esse podcast acontecendo. Por favor, fale do nosso patrocinador. Sim, hoje eu gostaria de trazer informações sobre um patrocinador fundamental também para o nosso desenvolvimento aqui do podcast e de outros projetos, que é a agência Azevo, que é uma agência 360, né? Então eles fazem rebranding, o nosso logotipo foi desenvolvido pela agência Azevo, fazem fotografias, filmagens, então a gente vai deixar aqui para você o contato da agência, entre em contato nas redes sociais, busque informações, vale muito a pena conhecer o trabalho deles. Aline, como quem sabe faz ao vivo, eu tenho um problema. Eu não enxergo sem óculos. Inclusive, o próximo patrocinador, eu vou precisar de óculos, só que eu não tô com óculos. Eu acho que ele está aqui, ó. Se ele tiver Aqui. Achou, Olha só. pronto. Eu sou a complementariedade. Porque senão eu ia falar assim, Aline, faz para mim o próximo, mas vai ser tranquilo. Mas então, graças aos nossos patrocinadores, estamos aqui. Então, aliás, deixa eu aproveitar então, já emendar aqui o nosso próximo patrocinador aqui. Ai, acho ótimo. Ó, deixa eu já entrar aqui. Se você não conhece a Bread King, a gente vai deixar inclusive o @ deles aqui. Bread King é a primeira padaria congelada do Brasil que fica em Jundiaí. São pães, doces, salgados, congelados a menos 40 graus, que são produtos sem aditivos e sem conservantes. Preserva o sabor e os nutrientes. Produtos congelados para facilitar o dia a dia, a praticidade da padaria na sua casa. São produtos deliciosos, fresquinhos a qualquer momento que desejar. E, Aline, são mais de 200 produtos. São muitos. Muita coisa. Linha completa de confeitaria, inclusive bolos de aniversários e docinhos para festas. Olha que praticidade. Vou fazer uma festa, vou lá, pego, compro, já tá pronto, né? Lanches para crianças levarem à escola e opção sem glúten, sem lactose. Aí, ó, pode conhecer ali para fazer a sua comprinha do mês. Para quem tem intolerância a glúten e lactose, aproveita para seguir aqui o nosso patrocinador, Bread King. Muito bom, Renato. É sobre isso, né, pessoal? Ninguém faz nada sozinho, então é legal a gente agregar. No começo de carreira, eu sempre pensava assim, não, eu vou dar conta e tal, pode deixar, eu faço e aconteça, sabe aquela motivação? Sabe o que a gente fala do ignorante motivado, né? Eu era assim, a ignorante motivado, falava, não, vou fazer tudo sozinho, vou dominar o mundo. Mas a gente vai crescendo, né, amadurecendo, vai percebendo que não, pensar só em si mesmo empobrece o nosso processo da existência, né? Vamos filosofar um pouco, eu adoro filosofia nesse sentido de trazer mesmo questionamentos, né? Então, será que eu conseguiria sozinha? Por que não ter um parceiro? Por que não ter outros projetos? Então, é sobre isso, né, Renata? Eu compartilhar. Sim, sem sombra de dúvida. Sabe o que eu fiquei curioso, Aline? Sobre
sua trajetória ali dentro do seu processo de formação sobre a psicologia transpessoal. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre. Sim, como eu citei bem no comecinho, né, a minha busca por mim mesma começou lá na adolescência, numa época que eu estava ali com um aspecto depressivo muito profundo, sem conseguir me compreender, e eu tive um primeiro contato ali com uma teoria mais da espiritualidade que me explicou algumas coisas. E eu sempre carreguei comigo essa busca espiritual, né. Eu gosto muito de falar sobre, que espiritualidade ela não é religião. Então a religião ela tem vários formatos, vários tipos de crenças, estudo muito sobre todas elas, mas quando a gente fala em espiritualidade, é um movimento maior, é algo que te chama a buscar um propósito de vida. E eu aprendi a viver a minha vida com base na espiritualidade. Então, tudo que eu faço tem que ter um sentido para mim. E quando eu descobri que existiam alguns estudos relacionando a psicologia, que é a minha formação base, com esse olhar da espiritualidade, no sentido de expandir o ser humano, de trazer outras possibilidades. Eu gosto muito da palavra possibilidade, porque o nosso resultado ele é do tamanho da nossa mente, né? O quanto você acredita é o que você tem, é o que você é. O corpo físico nosso está de acordo com o que a gente tem na mente, os nossos resultados financeiros, então tudo surge da nossa mente. E aí, quando a gente fala em espiritualidade, é uma busca para além disso, é um sentido maior. E aí eu consegui estudar um pouquinho das duas coisas, e hoje como eu aplico esse conceito? Principalmente para mim, então, autoconhecimento o tempo todo, eu me observo, e para alguns tipos de projetos que eu desenvolvo, que são mais abertos à espiritualidade, também trago um olhar com muito respeito, muita base, muito a base científica também da psicologia, mas para discutir sobre um assunto que agora que as pessoas estão quebrando um pouquinho desse tabu, né? E é o que a gente vai falar também no nosso projeto. Sim, inclusive, assim, eu acompanho muitos outros canais de podcast e eu tenho reparado que existe aí um movimento, inclusive forte, de estudo da medicina sobre a questão da espiritualidade. Então é muito interessante esse movimento que tem acontecido cada vez mais, da ciência se interessar e se debruçar sobre esse assunto. As terapias integrativas, né? Hoje Sim. está super em alta. Porque, assim, sempre teve uma cisão muito grande entre a parte científica e a parte espiritual. E Sim. quando a ciência começa a tirar esse muro que separa uma coisa da outra, fala, tá, deixa eu entender essa parte espiritual. E, assim, existe alguns médicos já estudando sobre, olhando, debruçando sobre isso de uma forma mais científica, de entender como metrificar, se é possível ou não medir alguma coisa nesse sentido. E é um estudo bem interessante. De repente, se você trabalha com isso, que é um médico que está se debruçando para esse lado de espiritualidade, quer participar do nosso podcast, já aproveita aqui também, entra em contato que a gente faz um bate-papo a três. Sim, nossa, com certeza, vai ser muito bem-vindo. E quando que a gente busca essa expansão, né, essa transformação pessoal através do novo? Quando aquilo que a gente conhece já não responde mais às nossas perguntas. Uhum. O conhecido, se o que você conhece hoje não te responde mais, está na hora de buscar mais. Mas se o seu conhecido ali, o que você tem de informação, ainda está respondendo às suas dúvidas, ok. Então, por isso que eu falei e sempre repito, a importância da gente saber o momento que a gente está na vida. Porque não adianta a pessoa, às vezes, trazer uma informação que a gente não está preparado para receber. Às vezes eu tenho clientes que vêm para mim hoje para o atendimento que me conheceram há 4 anos atrás. E eles falam para mim, Aline, quando eu te conheci, achei nada a ver aquela palestra que você fez sobre inteligência emocional. Imagina! Mas aquilo ficou dentro de mim de alguma forma e hoje eu vim te procurar, 4 anos depois. Então, assim, que bom que a gente sobreviveu à pandemia, né? Para estar aqui para ajudar. Porque o despertar, ele é muito individual. Não, sem sombra de dúvida. E é legal você colocar isso, que às vezes a gente tem um conhecimento que chega em determinado momento que faz uma barreira ali, que você vai querer buscar algo mais para que você possa entender. Eu, formado em psicologia, com esse viés científico muito forte também, em determinado momento da minha vida, eu me deparei ali em começar a ver coisas que eu falei assim, quem vê coisas é porque tem um pezinho ali na esquizofrenia. E eu falei assim, tá, mas o esquizofrênico, ele não se questiona, ele argumenta, mas ele não se questiona. Então, assim, eu vou falar, olha, eu tô vendo aqui um elefante com pintinha cor-de-rosa. Daí você vai falar, não tem ninguém aqui, porque, olha, eu vou passar por aqui. Daí eu vou argumentar, vou falar assim, não, é porque ele veio pra cá. Então, assim, ele vai argumentar, mas ele não vai se questionar se tem ou se não tem, porque ele tá vendo e tá ali. Quando a gente se questiona,
já deixa de ser esquizofrenia. E foi a questão de que eu me deparei. Eu falei, se eu estou vendo algumas coisas ao meu redor e eu não acredito, o que é isso? Eu sou esquizofrênico, mas esquizofrenia também não se questiona. E eu estou me questionando. Portanto, o que é que está acontecendo? Naquele momento, as respostas que eu tinha com base no meu conhecimento não estavam me dando respostas. Então, assim, eu comecei a entrar num lado de sombra e escuro, porque, assim, era o lado que não estava a luz. A minha luz estava dentro da ciência, dentro do que eu conhecia. E aí que também eu fui buscar conhecimento, estudar um pouquinho sobre essa questão da espiritualidade de uma forma um pouco mais ampla, um pouquinho mais abrangente, que, como você disse, não tem a ver com a parte de religião. Mas, assim, como que é isso? Qual é esse universo que eu desconheço? Né? Então, vai buscando um pouquinho. Agora, é importante ressaltar, lógico, que assim, saber dividir cada caixa. Quando a gente faz os nossos processos de palestras, de workshop, se for workshop de imersão, a gente vai mexer nesse quesito também, mas os nossos workshops, eles entram muito mais para lado comportamental, né? A gente respeita muito, porque assim, nem todo mundo está nesse patamar, está nesse momento de enxergar esse lado um pouco, vou chamar aqui de expansivo, que a gente está aqui no nosso material e tem o lado que transcende o material, né? Então, assim, respeitar também esse processo, que dentro do meio corporativo a gente não vai abordar essa questão, é importante, esse tato a gente tem. Então, assim, foi muito bacana essa nossa conexão, porque a gente tem esse olhar, né, de entender qual é o formato que a gente vai trazer e qual que é a demanda que vem de cada pessoa que chega até a gente, até a organização que chega para a gente, a empresa que chega para a gente, para que a gente realmente possa focar na necessidade e desenvolver um treinamento ou um conteúdo que seja voltado para aquele público específico. Exatamente. O fato da gente ser muito aberto para o novo e o fato da gente estudar sobre tudo já mostra que a gente não vai querer impor nada para ninguém. Então, na manga aqui nós temos vários tipos de conhecimentos, várias formações, nossas experiências de vida também que contam muito, né? A gente não pode ficar só pautado no conhecimento adquirido através de teoria, mas o conhecimento adquirido através da prática é o que perpetua, né? Quando a gente se vai dessa terra, é o que lembram a gente, né? Lembram da gente assim, pelo que a gente foi, né? Não pelo que a gente sabia muitas vezes. Então, quando a gente traz esse conhecimento, essa vivência, é com base na necessidade realmente de cada um. Então, eu e o Renato temos várias formações, né, dentro da psicologia, ali do psicodrama e tudo mais, mas também a gente tem um lado espiritualista. Então, no meio espiritualista, é legal aplicar o que a gente conhece. No meio corporativo, no meio de desenvolvimento pessoal, aplica-se essas teorias, essas vivências que a gente possui. Então, o fato da gente não ser esse perfil que quer impor as coisas, eu acho que isso torna leve qualquer processo, e é um processo do despertar, né? Nos meus livros, eu escrevi muito sobre isso. A pessoa que está no processo da expansão, nos 3 eu falo sobre expansão, porque eu vivo isso. Então, nada melhor do que a gente viver e transbordar isso. E no mundo hoje que a gente está, que todo mundo sabe sobre tudo, mas não pratica nada, eu acho que é legal a gente começar a valorizar as pessoas que têm vivências realmente naquilo que elas estão falando, né? E isso, as pessoas mais velhas e as pessoas também muito jovens, porque tem pessoas, adolescentes principalmente, que têm 15 anos com histórias de vidas fantásticas de superação. Sim. E que tem muita sabedoria. Então, por que eu não vou escutar um jovem de 15 anos que passou por uma doença, por exemplo, que passou por um luto de uma família toda, que perdeu numa pandemia? Por que eu não vou ouvir? Então, não é questão de idade, é questão de experiência, o quanto o nosso público está entregue também no processo da vida, o quanto ele está disposto a viver, a compartilhar. E os comentários nas redes sociais ajudam muito a gente. Claro que tem as opiniões contrárias e está tudo bem. Como eu falei, o universo ele traz o equilíbrio, né? A dualidade ela está presente. Podemos escolher não viver nela, mas ela existe. Então, acho que tudo acrescenta, tudo é para nosso benefício próprio também, desde que a gente saiba interpretar, né? E até para que seja uma coisa participativa, se você tem algum tema específico que você gostaria de estar vendo aqui com a gente, deixa escrito aqui, isso é importante para a gente também fazer o nosso processo de condução aqui e trazer, de repente, alguns convidados com essa temática que você está propondo. Aline, como a gente gosta de estudar, você tem alguma coisa nesse momento que você está estudando, que você está debruçada e vendo, falando assim, eu gostaria de entender mais sobre, como que está esse seu movimento? Sim, dentro da minha área corporativa, eu estou lendo um livro muito interessante, chama A Mente do Empreendedor. Então, de repente, se você quer
entender como um empreendedor realmente pensa é uma leitura fantástica. Mas também gosto muito de um livro chamado Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet, que ele traz como o comportamento humano ele pode ser observado nas suas diversas formas e como você pode aprender a lidar muito facilmente com pessoas. Dentro da área espiritualista, eu gosto muito de entender os movimentos que a gente está vivendo na Terra hoje. Por que tantas crianças estão com tantas sensibilidades espirituais, físicas, tantos adoecimentos que antigamente não se tinha? Por que essas crianças trazem questões tão profundas sobre a vida, sobre a existência, sendo que elas muitas vezes não têm esse tipo de contato com os pais, com livros ainda, não estão na escola muitas vezes? Então, entender também os movimentos planetários e o como isso afeta o comportamento humano, porque quando eu vou atender alguém em mentoria ou num consultório, vem uma questão ali de uma pessoa, mas aquela questão, será que ela se originou só na pessoa? Qual que é a influência social? Qual que é a influência espiritual? Qual é a influência da convivência dela? Então, entender sobre esse todo é fundamental. Então, eu gosto muito de estudar sempre as partes que integram o todo, sabe? Não só o todo e não só as partes. Isso é importante. Tem conhecimento que não acaba mais, né? Não. Você falou de livro, eu estou ingressando um livro também, que é sobre Eneagrama, que é um outro conhecimento que eu estou iniciando, startando. Tenho estudado muito sobre física quântica também, sobre como essa questão do poder do pensamento, das energias ali, e de como que isso influencia diretamente o nosso desenvolvimento e o nosso olhar, que muitas vezes isso também. Na verdade, seria um viés da psicologia que é muito forte, que vem muito de encontro com essa questão também da física quântica, mas ali é um outro olhar sobre o mesmo tema. Então, assim, às vezes muda nomenclatura, muda prisma de olhar, mas o conteúdo é o mesmo. Sim. Então, assim, mas tenho estudado bastante sobre isso também, que é um tema que eu gosto muito, sobre física quântica e espiritualidade, que nos últimos 3 anos eu me aprofundei bastante, tenho conhecido cada vez mais e me interessado nesse tema, porque é algo que, como eu disse, era para mim até então uma sombra e que eu estou tentando cada vez mais abraçar esse conhecimento e trazer para mim, porque está me abrindo um horizonte, um outro viés, um outro olhar. Eu costumo falar isso nos workshops, a Aline já está cansada de ouvir, mas eu falo assim, mais do que um ponto de vista, a gente tem que ter pontos de visões. Quando eu ouvi isso, para mim foi transformador, porque os pontos de visões fazem com que a gente amplie a nossa consciência, o nosso olhar para o mundo. Então, quando eu só vejo uma coisa só para um lugar, eu estou vendo só do meu ponto de vista, tá? E como que é ver a mesma situação por outros conheceres, outros saberes? Isso faz com que ajude muito a gente se flexibilizar nas relações, nos relacionamentos, principalmente com a gente mesmo. Com certeza, Renato. É. Bom. Aline, acho que o bate-papo foi bacana. Você quer complementar com alguma coisa? Não, eu acredito que a gente conseguiu passar um pouquinho mais da nossa essência, o que a gente busca com esse projeto, com essa união, né, que o universo trouxe e acabou desenvolvendo. E eu espero muito, assim, que o público que realmente esteja buscando mudanças se conecte com a gente, acompanhe, siga na rede social. Se você, de repente, tem um público que às vezes não curte lá na rede social, porque fala, não vou me comprometer porque eu tô assistindo esse tipo de conteúdo, tudo bem. Mas se você acha que vai ajudar alguém, compartilha de alguma forma. Coloca isso para outras pessoas. Porque nada cai pra gente, vem pra nossa vida à toa. A informação, ela vem quando a gente precisa dela. Então, às vezes, você tá assistindo um episódio e pensou em alguém, compartilha isso com o outro. Não vai à toa que aquela pessoa veio na sua cabeça. Por mais que às vezes seja uma pessoa resistente, uma pessoa que tem dificuldade, tá tudo bem, faça a sua parte. É o que o Renato falou sobre venda, a gente tem que entregar o nosso melhor. Não, e não só isso, quando a gente fala que o nosso propósito é plantar uma sementinha, às vezes você fala assim, pô, mas essa sementinha não foi plantada aqui porque não reverberou aqui. Mas eu sei de alguém que, de repente, eu posso ajudar a plantar essa semente em outra pessoa. Então, manda o podcast porque é sobre isso. Como a gente estava falando de patrocinador, a gente tem o nosso patrocinador, que é a Omni, que é uma loja de locação de trajes masculinos. Então, se você está buscando traje masculino, seja para um casamento, para padrinho de casamento, ou você é um noivo, ou até mesmo para formatura, é a oportunidade que você tem. Omni fica baseado aqui em Campinas, no Jardim Chapadão. Convido vocês a conhecerem. Estou deixando aqui também o Instagram deles.
Muito bom, Renato. Adorei compartilhar esse momento com você. Nosso episódio 1 do podcast Os Alquímicos. Tenho certeza que vão abrir portas aí imensas para que a gente consiga propagar esse conhecimento para muito mais pessoas. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez, Aline. Agradeço a você que ficou até aqui. Aproveite para nos seguir e até a próxima. Lançamentos todas as quartas-feiras do nosso podcast. Obrigado.